Bem, gente, quem tiver perguntas, vamos nos preparar. Ainda temos um bom tempo. Queria perguntar aos nossos expositores, após as 3 falas, alguém quer complementar alguma coisa? Não? Já tem a primeira pergunta aqui. As meninas estão posicionadas com as perguntas, tá bom? Por favor, as meninas levantem os braços para recolher as perguntas, meninas. Ó, quem tem pergunta, lá atrás tem pergunta, ó, lá atrás, tá? Quer começar? Por favor. Por favor. Bem, bom dia, meu nome é Débora, sou jornalista, trabalho com comunicação política já há muitos anos. E eu queria fazer uma observação em relação à conjuntura, mais especificamente à fala do Lavareda. Eu acho que faltou, e mereceria talvez uma palestra bem longa e um debate bem longo, um protagonismo nessa eleição, que foi o voto útil. O voto útil, ele é um elemento histórico em todas as eleições. Mas eu acho que nesse ele teve um protagonismo extremamente forte, porque o que mais se ouvia, se lia, via nas redes, era o voto excludente, que é o voto útil. Eu quero esse porque não quero aquele, especificamente em relação ao PT. Vou votar no Bolsonaro porque eu não quero a volta do PT. Então, eu acho que merece uma análise um pouquinho aprofundada esse voto útil que vem, aí sim, de a motivação emocional, que é a rejeição ao que está aí, é a indignação, é a raiva. Alô? Alô? Então, acho que o estado de espírito, acho que também comandou muito essa eleição, e esse estado de espírito coletivo trouxe ao protagonismo muito forte o voto útil. Então, eu queria, de todos, mas especialmente do Lavareda, fazer essa análise do voto útil como protagonista das eleições. Olha, primeiro, concordo, gênero, número, grau, com o que você disse. Segunda questão é o seguinte: em quase todas as eleições onde há segundo turno, é inevitável que o segundo turno, a consideração do segundo turno, percolhe as opções do primeiro, sobretudo na etapa final das campanhas, sempre. E percolou mais uma vez, como você lembrou. Por que isso não ocorreu na França, por exemplo? É uma discussão que aí e uma conversa que mereceria bastante tempo. Interessante. Mas, de fato, é isso. É o seguinte: o Brasil, boa parte do eleitorado estava exausto do processo político eleitoral que levou a 4 governos petistas. Isso nós não paramos para refletir com mais frequência, mas isso é muito tempo para um partido se manter no poder. Estados Unidos, onde o Maurício tem bastante vivência, de 1952 para cá, só uma vez um partido ganhou 3 eleições presidenciais. O partido de 52 para cá. Antes no período da guerra, sim, mas de 52 para cá, só uma vez, o Partido Republicano 3 vezes, de 80 até ser defenestrado na eleição de 1992. É muito tempo. O Brasil, boa parte do Brasil, estava cansado do PT, estava querendo mudança. Toda eleição crítica é uma eleição de mudança, onde a raiva, a indignação face ao partido que está no poder, e isso que era o problema do bode na sala do governo Temer, que dificultava a percepção disso, mas, na verdade, estava se discutindo o mandato obtido pelo PT na última eleição, na eleição de 2014. Esse era o fulcro da questão, tá certo? Reiterar o mandato petista obtido em 2014, devolvê-lo ou mudar efetivamente. Então, as pessoas queriam mudança. E você vê, foi só o Haddad despontar nas pesquisas, subindo por conta da televisão, sobretudo, que mostrava que ele era o candidato ungido do lulismo, tornado conhecido, que esse voto, que aí o segundo turno, essa lógica, percolou primeiro.
e o voto útil, como você denominou, veio a correr na direção do Bolsonaro. Eu acho que, de fato, merecia isso ser enfatizado, sim, mas o tempo não permitiu. Não, o que me surpreendeu na reta final do primeiro turno, assim, foi que a antecipação do plebiscito, você quer o PT de volta ou não? Na reta final, os candidatos Ciro, Marina, Meirelles, Alckmin, eles tinham uma debilidade que o voto espontâneo deles era muito baixo. Apesar do voto estimulado, e teve muita gente que estava dizendo que ia votar neles na estimulada, mas na espontânea não ia votar, que acabou indo para o Bolsonaro para tentar resolver a questão do PT no primeiro turno. Esses candidatos foram desinflados no final. Então, assim, o que me surpreendeu, na verdade, foi que a gente teve no final do primeiro turno já o plebiscito PT ou não. Esse foi, eu acho que, o ponto. Bem, temos uma pergunta aqui. Gostaria de ouvir dos participantes sobre a influência de Steve Bannon, da Cambridge Analytica, nas últimas eleições da América Latina. Seria de um movimento de polarização de governo de direita com extrema-direita? Quem pode responder? O Steve Bannon não teve nenhuma participação aqui no Brasil. Assim, ele está liderando um movimento de comunicação de extrema-direita, principalmente na Europa, tem uma ligação muito forte na França, mas assim, todas as minhas fontes em Washington falam que a única coisa que ele teve foi um encontro com o filho do Bolsonaro em Nova York, uma foto, foi isso. Ok. O professor Israel Correia está aqui? Ele mandou uma pergunta. Por favor, alguém pode levar o microfone até ele, ou ele vir aqui fazer a sua pergunta ao microfone, se possível? Pronto. O microfone está indo aí à sua direção, professor. Sua pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu senti falta de duas coisas que eu considero importantes para essa eleição. A questão do atentado à vida do Bolsonaro, que deu ali o direito de ficar em silêncio e não debater no segundo turno. E o ponto também, que é fundamental, o Bolsonaro sempre teve uma base concreta e muito boa, e podia ser na frente de todo mundo por conta dos órgãos de segurança das Forças Armadas do país, todos voltados com seu voto para ele. Famílias inteiras de policiais militares, pessoas ligadas à segurança. O papel das Forças Armadas nessa eleição foi tão forte que 6 ministros das Forças Armadas estão aí. Então, esses dois pontos não foram, assim, tocados por nenhum dos oradores nessa sessão. Mas a minha pergunta é para o professor Lavareda, que deu a Dilma um destaque muito importante para a vitória, aliás, dá a Dilma o direito de fazer o PT renascer nas eleições municipais de 2020. Professor, modéstia à parte, eu considero que o Lula, sim, o Antônio Conselheiro é que poderá ser responsável por vários renascimentos do PT, o Porte nunca. Nem Haddad nem Dilma jamais serão nada dentro do PT. O Lula vai ser até o fim da vida dele e quando morrer o PT acaba com ele. Portanto, o que eu acho é que se o PT vai renascer, renasce no Norte e no Nordeste, se o Bolsonaro fracassar nas políticas sociais desse novo governo. Gostaria de sua opinião a respeito disso. Primeira parte, peso dos militares, etc. Eu acho importante, ou seja, um candidato que parte de uma base social relevante, que tem uma distribuição transversal no país, ou seja, está presente em todas as regiões, todos os municípios, etc., ele leva uma vantagem mais do que os demais competidores, que têm a sua presença nacional estava estribada em partidos políticos tão desgastados junto à população como estão nessa conjuntura. Nós poderíamos acrescentar isso o voto evangélico também. As igrejas e o eleitorado evangélico, que aumentou seu peso na sociedade, foi de extrema importância para sustentar aquela base inicial do Bolsonaro, ali entre 17%, 20%, 22%, que, na hora do voto útil, como a nossa amiga lembrava ainda há pouco, quando o segundo turno, eu mencionei, percolou o primeiro, era o candidato viável para enfrentar e derrotar a tentativa de retomada do poder pelos petistas. Então, militares e voto evangélico, ok. De certa forma, o Bolsonaro se beneficiou da origem da sua carreira. O Bolsonaro malgrado as diferenças, o Bolsonaro é um líder sindical
parecido como foi Lula em 2002. Essa eleição tem muitas semelhanças com a eleição crítica de 2002. O líder sindical, no sentido de que ele representava a Força Armada, dá uma olhada nos mapas eleitorais que registravam o voto, embora voto proporcional, Bolsonaro, desde o início da sua carreira eleitoral. Então, o Bolsonaro se beneficiou disso, com certeza. Quando eu mencionei que o PT foi beneficiado, vamos substituir, manteve a guarda da esquerda, ao contrário do PSDB, que não conseguiu fazê-lo à direita, manteve a guarda da esquerda nessa eleição presidencial, e provavelmente, a partir dela, onde conseguiu arrastar 45% dos votos, vai conseguir ter um desempenho na eleição municipal muito melhor do que teve na última eleição, na eleição de 2016. Lembrar que 45% é muito parecido com os 47% que o PT obteve em 1989 e que foram a base, formaram o piso da estrada da sua trajetória eleitoral nos estados a partir das eleições subsequentes de 1990. Mas, sim, quando eu digo que foi a derrota, o impeachment, é lembrar o seguinte: digamos que o governo Dilma tivesse ido até o final, e digamos que, também uma hipótese, tivesse mantido o seu mesmo patamar de aprovação que tinha na conjuntura do impeachment. Teria conseguido o PT manter a guarda da esquerda nessa eleição, ou teria sido defenestrado pelo PDT, provavelmente pela candidatura de Ciro Gomes? Qual era a avaliação de Dilma? Vamos retomar, vamos buscar na memória a avaliação de Dilma em maio de 2016. 10% de ótimo e bom, 69% de ruim e péssimo. Nenhuma possibilidade. Em geral, governos realizam 80% da sua aprovação, realizam para o seu candidato 80% da sua aprovação. Agora mesmo, nessa eleição mexicana, que eu lembrava, porque é uma eleição típica, crítica, o PRD foi afastado da esquerda pelo Morena, o Lopes Obrador era PRD e se afastou, vocês lembram, desde 2011, o partido dele se consolidou em 2014. O candidato do PRI, do partido Penha Neto, teve rigorosamente os 80% de aprovação que o Penha Neto tinha na conjuntura da eleição. O Zé Antônio Meade teve 14,5% dos votos. Hein? O Maurício está me dizendo 17,5%. O dado que eu tenho é 14,5%. Mas é isso, 80% dos 20% que ele tinha, que o Penha Neto tinha de aprovação. Então, eu tenho a convicção que, se o governo petista não tivesse sido interrompido, o PT teria sido defenestrado do jogo presidencial na eleição desse ano. Mas é uma convicção. Eu queria falar sobre o PT. Eu acho que uma coisa que eu vejo no exterior, que pode acontecer agora em 2020, é que a eleição de 2016 e 2018 trouxe para o Brasil o auge da narrativa do novo, de fora da política, não político. Isso já aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, aconteceu na França, aconteceu nos Estados Unidos. Só que agora esses novos de fora da política estão na política e já estão tendo os problemas de estar na política. Você vê o que está acontecendo com o Macron agora. Então, eu acho que isso pode ajudar, porque em 2020 a gente vai ter uma eleição sem essa narrativa tão consolidada como teve em 2016 e 2018. Só lembrando, né, que o PT disputa o segundo turno desde 89, são 8 eleições seguidas que nós temos aí o segundo turno, ou quando teve segundo turno, né, que o Fernando Henrique ganhou 2 vezes sem necessidade de segundo turno, mas com o PT sendo protagonista dessas eleições. Por favor, mais alguém? Por favor, o microfone ali no Moisés, no meio. Está chegando aí. Sim, sobre o atentado que não foi falado. Sim, está lembrando sobre o atentado que não foi comentado por vocês, por favor. Olha, o atentado teve uma importância notável, para se dizer o mínimo, nessa eleição, né? Quando a gente comenta que o Bolsonaro não tinha tempo de televisão, em alguns debates, eu digo, olha, eu ouço as pessoas dizer, olha, um candidato sem tempo de televisão algum, eu lembro sempre 2 coisas. Primeira coisa é que a
tese do Bolsonaro, ou seja, o quadro de referência conceitual que ele apresentou para o eleitorado, que era simples, temos que derrotar a corrupção, melhorar a segurança, educação e saúde, melhorar os serviços públicos em geral e derrotar a corrupção. Esse quadro temático estava na televisão o tempo todo, durante toda a campanha eleitoral, na Rede Globo. Esse quadro é o Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero fazia a propaganda temática do Bolsonaro sem mencioná-lo o tempo todo. Então, isso daí eu computo como tempo de televisão indireto. Segundo, isso já foi contabilizado, o imenso tempo de free media que ele teve a partir do atentado, do ataque, do esfaqueamento de que ele foi vítima. Um imenso tempo de televisão, de free media, um tempo qualificado, porque é um tempo, digamos, não é tempo de propaganda, como eu dizia, como eu mencionei, é free media mesmo, e ele numa situação de vítima que o dispensava de comparecer a debates, etc. Mas eu quero repetir, mesmo sem esfaqueamento, sem nada disso, acredito que o resultado da eleição seria esse. O PT iria para o segundo turno, manteria a guarda da esquerda e seria derrotado no segundo turno, com certeza.